E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Então, hoje a gente vai dar sequência, né, no nosso tópico de propriedades coligativas. As duas primeiras aulas eu falei sobre conceitos importantes para a gente poder entender melhor as propriedades coligativas. E nessa videoaula a gente entra de fato nas propriedades coligativas, ok? Vou compartilhar aqui os slides com vocês, para que fique mais fácil para você poder compreender, certo? Então tá aí, ó. Nós temos 4 importantes propriedades coligativas, sendo tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica, certo? Então nós vamos ver essas 4 propriedades coligativas aí no decorrer dessas videoaulas, tá bom? Então, a primeira propriedade coligativa, tonoscopia. É fundamental que você lembre do conceito, da definição de cada uma das propriedades coligativas. Tudo bem? Então, tonoscopia. O que é a tonoscopia? Corresponde à diminuição da pressão máxima de vapor de uma solução ocasionado pela adição de um soluto não volátil. Então, sempre que você adiciona um soluto não volátil a um determinado solvente, imediatamente diminui a pressão de vapor desse solvente, certo? Então, tá aqui, ó. Eu tenho 3 curvas, né? Essa curva vermelha, a curva azul e a curva verde. A curva vermelha está associada ao solvente puro. A curva azul a uma solução que eu chamei de solução 1. A curva verde a uma solução que eu chamei de solução 2, certo? Então, se eu comparar a curva vermelha e a curva azul, certo? Se eu não falasse para você quem era o solvente puro e quem era a solução, eu pedisse para você identificar para mim. Então, o que você tem que lembrar? Solução é formada pela mistura do soluto com o solvente. Quando eu adiciono um soluto não volátil a um determinado solvente, o que acontece com a sua pressão de vapor? A sua pressão de vapor diminui. Então, se eu pego uma temperatura qualquer, se eu pego T0, certo? Na mesma temperatura, a curva azul tem essa pressão P1. A curva vermelha tem essa pressão P0. Então, na mesma temperatura, a curva azul tem uma pressão menor do que a curva vermelha, certo? Então, eu posso afirmar, de acordo com a definição da tonoscopia, de que a curva azul está associada a uma solução e a curva vermelha está associada ao solvente puro. Então, muitas vezes, os vestibulares fazem isso. Pede para você identificar qual curva está associada à solução e qual curva está associada ao solvente puro. Ok? Caso o exercício não passasse, quem era solvente, solução 1 e solução 2, né? Ou se o exercício perguntasse assim, ó, falasse, nós temos uma curva que está associada ao solvente puro, uma curva que está associada a uma solução 0 mol por litro de NaCl. Uma outra curva está associada a uma solução 0,2 mol por litro de NaCl. Associa as curvas, né? Então, a gente sabe que quando adiciona um soluto não volátil, diminui a pressão de vapor. Ou seja, o solvente puro vai ter a maior pressão de vapor entre elas. Quem tem a maior pressão de vapor para uma temperatura qualquer é a curva vermelha. Então, eu sei que a curva vermelha é o solvente puro. Agora, entre a solução 1 e a solução 2, qual é a que tem NaCl a 0,1 mol por litro? Qual é a que tem NaCl a 0,2 mol por litro? Nas nossas primeiras aulas sobre propriedades coligativas, eu falei para vocês que a propriedade coligativa, ela depende única e exclusivamente da quantidade de soluto dissolvido. Quanto maior a quantidade de soluto dissolvido, maior vai ser a influência, a interferência na propriedade coligativa. Então, quanto mais soluto tiver dissolvido no solvente, né?
Então, quanto mais NaCl, quanto mais cloreto de sódio tiver dissolvido na água, que é o nosso exemplo, maior vai ser a influência na propriedade coligativa. Ou seja, maior vai ser a tonoscopia. Ou seja, maior vai ser a diminuição da pressão de vapor. Então, entre as três curvas, se eu pegar uma mesma temperatura, a curva verde tem uma pressão menor do que a curva azul, certo? Significa que a influência na propriedade coligativa da curva verde é maior do que a influência na propriedade coligativa da curva azul, certo? Então, eu posso afirmar que a solução 2 tem mais soluto dissolvido do que a solução 1. Ou seja, a curva verde tem mais soluto dissolvido do que a curva azul. Por quê? Quanto mais soluto dissolvido, maior é a influência na propriedade coligativa. O que é a tonoscopia? É a diminuição, é o abaixamento da pressão de vapor? Quanto mais soluto dissolvido, certo? Mais a pressão de vapor abaixa, mais a pressão de vapor diminui. Então, eu poderia afirmar que a curva azul seria a solução de NaCl 0,1 mol por litro, e a curva verde seria a solução de NaCl 0,2 mol por litro. Então, é muito importante você entender isso. Quanto maior a quantidade de soluto dissolvido, maior vai ser a influência na propriedade coligativa. Tudo bem? Se você entendeu bem a tonoscopia, você vai entender bem a ebulioscopia. A ebulioscopia ela é explicada a partir da tonoscopia. O que é a ebulioscopia? Corresponde ao aumento da temperatura de ebulição da solução, ocasionado pela adição de um soluto não volátil. Se você observar, eu coloquei o mesmo gráfico. Ó. Vou voltar no slide anterior e vou voltar para a ebulioscopia agora. É o mesmo gráfico, tá vendo? Então, o que eu falei para você nas aulas passadas sobre propriedades coligativas? Falei para você que um solvente, né, uma substância, ela só entra em ebulição quando a sua pressão de vapor iguala a pressão externa, certo? Se quando a gente coloca um soluto não volátil num solvente, se diminui a pressão de vapor, fica mais difícil dela entrar em ebulição. Por quê? Para entrar em ebulição, a pressão de vapor tem que, no mínimo, igualar a pressão externa. Então, coloquei o soluto não volátil, diminui a pressão de vapor. Então, eu tenho que aumentar essa pressão de vapor, para quê? Para que essa substância entre em ebulição, certo? Para isso, eu vou precisar, então, de esquentar mais, de aquecer mais do que eu precisaria anteriormente. Isso faz com que a temperatura de ebulição aumente. Então, olha só. Vamos imaginar que esse P0 seja a pressão atmosférica, seja 1 atm, tudo bem? Tá? Então, olha só. Nesse ponto aqui, certo? É o momento em que essa curva vermelha entrou em ebulição, que é o momento em que a sua pressão de vapor igualou a pressão externa, no caso, a pressão atmosférica, tudo bem? A curva azul só entrou em ebulição nesse ponto aqui, que foi o momento em que ela igualou a pressão externa. E a curva verde só entrou em ebulição nesse momento, tudo bem? Então, ó, a curva vermelha entrou em ebulição na temperatura T0. A curva azul entrou em ebulição em T1. A curva verde entrou em ebulição em T2. Ou seja, a temperatura de ebulição da curva verde, certo? Ela é maior do que T1, que é a temperatura de ebulição da curva azul, que é maior do que T0, que é maior do que a temperatura de ebulição da curva vermelha. Se a ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição, certo? Então, eu posso afirmar que a curva vermelha, que tem a menor temperatura de ebulição, é do solvente puro. Curva azul e curva verde estão associadas a quê? Às soluções, certo? Então, toda vez que você adiciona um soluto não volátil, diminui a pressão de vapor. Toda substância para entrar em ebulição, a sua pressão de vapor tem que, no mínimo, igualar a pressão externa. Se a pressão de vapor diminuiu,
para igualar a pressão externa, eu vou ter que aquecer mais, ou seja, vai aumentar a temperatura de ebulição, certo? Entre a curva azul e a curva verde, se eu falar para você, uma tem uma solução de NaCl 0,1 mol por litro, a outra tem uma solução 0,2 mol por litro de NaCl. Quem é quem? Né? Quanto maior a quantidade de soluto dissolvido, maior é a influência na propriedade coligativa. O que é a ebulioscopia? Não é o aumento da temperatura de ebulição? Quanto mais soluto dissolvido, maior será a temperatura de ebulição. Entre a curva azul e a curva verde, a curva azul, a temperatura de ebulição é T1, a curva verde, a temperatura de ebulição é T2. T2 não é maior do que T1? A temperatura de ebulição do verde é maior do que a temperatura de ebulição do azul, certo? Então, quer dizer que o verde, a curva verde, tem mais soluto dissolvido. Então, nesse nosso exemplo, né, genérico aqui, eu posso afirmar que a curva azul é como se fosse a solução 0,1 mol por litro de NaCl, e a curva verde como se fosse a solução 0,2 mol por litro de NaCl. Um exemplo do seu cotidiano, dá para você tentar entender melhor isso. Se você coloca água para ferver, para fazer café, né, vamos imaginar que a gente está na pressão atmosférica de um ATM, ao nível do mar. Então, você colocou a água para ferver, né, para fazer o café, vamos imaginar uma água pura, né, sem sais, minerais dissolvidos nela. Ela vai ferver a 100 graus Celsius, correto? Então, quando a água para fazer o café está fervendo, se você coloca 2 colheres de açúcar nessa água, na hora para de ferver. Certo? Acho que todo mundo já percebeu isso. Caso você nunca tenha percebido isso, faz isso para você ver. Pega a água, coloca para ferver. Para que ela estiver fervendo, coloca 2 colheres de açúcar nela. Imediatamente ela para de ferver. Por quê? Quando ela está fervendo é porque a pressão de vapor igualou a pressão externa, certo? Quando você coloca o soluto não volátil, no caso o açúcar, diminui a pressão de vapor. Ou seja, se diminui a pressão de vapor, ela não está mais igualando a pressão externa. Ela para de ferver na hora. Para voltar a igualar a pressão externa, vai ter que esquentar mais, a temperatura vai ter que aumentar, certo? Então, o que vai acontecer? A temperatura de ebulição vai ficar maior. Então, naqueles 100 graus Celsius, a água com açúcar não está mais fervendo. Ela vai entrar em ebulição numa temperatura maior, 101, 102, 103 graus Celsius, certo? Depende da quantidade de açúcar que você o quê? Colocou. Tudo bem? Então, por isso que, quando nós vamos cozinhar, você consegue cozinhar mais rápido, né? Se você cozinhar o alimento numa água com sal do que numa água pura. Se você pegar o alimento e colocar na água pura, em 100 graus Celsius a água vai ferver, certo? Pensando ao nível do mar. O alimento vai ser cozido a 100 graus Celsius. Se você coloca sal para cozinhar o alimento, não aumenta a temperatura de ebulição por causa da ebulioscopia, então esse alimento vai ser cozido a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Consequentemente, o alimento vai ser cozido a uma temperatura maior e, consequentemente, vai ser cozido mais rapidamente. Ok? Então, tonoscopia e ebulioscopia estão intimamente o quê? Ligados, né? Agora, por que aumenta essa temperatura de ebulição, né, gente? Quando você coloca um soluto não volátil, o soluto interage com as moléculas do solvente. Então, você tem mais interações para romper. Por isso que precisa de aquecer mais, né, para que sejam rompidas as interações entre as moléculas de soluto e solvente, e, consequentemente, o solvente consiga o quê? Entrar em ebulição. Tudo bem? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar da terceira propriedade coligativa, a crioscopia, certo? A crioscopia, olha a definição, é muito importante você entender a definição. Corresponde à diminuição da temperatura de congelamento de uma solução, ocasionado pela adição de um soluto não volátil, né? Então, a água, ela congela, ela se solidifica a 0 graus Celsius, né? Na pressão de um ATM, tudo bem? Ao nível do mar. Se você adiciona um soluto não volátil na água, ela vai congelar em temperaturas menores do que 0 graus Celsius. Vai diminuir a temperatura de congelamento. Tudo bem? Então, a água vai congelar em -1, -2, -5, depende da quantidade de soluto não volátil que foi adicionado à água. Tudo bem? Beleza?
Então, onde a gente pode utilizar esses aspectos, né? Por exemplo, em uma cidade que nevou, quando para de nevar, as ruas estão cheias de neve, as portas da casa cheias de neve. Então, o que as pessoas fazem? Jogam sal na neve. Você está adicionando um soluto não volátil à água, né, que estava sólida, tudo bem? Quando você adiciona o soluto não volátil, não diminui a temperatura de congelamento? Então, para continuar congelado, precisaria de uma temperatura mais baixa do que aqui se encontra. Consequentemente, a neve vai derreter mais rápido, né? Por exemplo, por que né, na minha primeira aula, o primeiro slide eu coloquei, por que em países nórdicos a água do radiador não congela? Porque a gente adiciona soluto não volátil. Claro que tem que ser um soluto não adequado, né? Desculpa, tem que ser um soluto adequado, né? Um soluto não volátil adequado, não pode ser qualquer soluto, né? Só pode trazer corrosão ao sistema de refrigeração, enfim. Mas quando você adiciona um soluto não volátil lá na água do radiador, a água não vai congelar mais em zero. Ela vai congelar em temperaturas muito menores, tem que estar muito mais frio para congelar. Por isso que a água não congela no radiador nesses países nórdicos, né? Quando você vai gelar cerveja na caixa de isopor, o que você pode fazer para cerveja, para o refrigerante, para o suco, gelar mais rápido? Você pode colocar sal no gelo. O que vai acontecer? O gelo não vai continuar na forma sólida, né? Ele vai derreter mais rápido. Por quê? Se você colocar o sal no gelo, né, teria que estar mais frio do que está para manter congelado. Então, vai derreter. Uai, Mansi, como é que isso vai fazer com que ocorra, então, congelamento mais rápido? Quando você coloca a latinha de refrigerante, de cerveja na caixa de isopor com gelo, o gelo ele não consegue entrar em contato com toda a latinha, certo? Por causa da forma do gelo. Quando você derrete esse gelo, ok? Você vai ter essa água líquida, certo? Em uma temperatura mais baixa. Só que a latinha de refrigerante ou a latinha de cerveja na água líquida, certo? Vai ter uma maior superfície de contato entre a lata e a água. Então, você vai conseguir fazer com que o refrigerante ou a cerveja congele mais rápido. Então, imagina, se você deixa só o gelo, né? A latinha não vai entrar em contato totalmente, né? Ela não vai ser envolvida totalmente pelo gelo. Colocou o sal, não diminui a temperatura de congelamento? Ou seja, naquela temperatura, a água não vai continuar sólida. Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar líquida, certo? Então, você vai ter essa água líquida nesta temperatura mais baixa, certo? E com as latinhas, né? O refrigerante, a cerveja, envolvida por essa água líquida. Então, vai estar totalmente envolvida, a superfície de contato vai ser maior. Consequentemente, o quê? A cerveja, ou o refrigerante, ou o suco, vai gelar mais rapidamente, ok? Então, são situações na qual a gente utiliza a crioscopia, beleza? Então, ó, nessa videoaula eu falei sobre 3 propriedades coligativas, tudo bem? Na nossa próxima videoaula eu falo sobre a pressão osmótica, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Tchau.